Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Saldanha, consultor especialista em gestão de pessoas, departamento pessoal, gestão de mão de obra, gestão empresarial. Vamos falar hoje sobre o reajuste do salário mínimo de 2026. Muita gente fica em dúvida, né? Tem que reajustar o salário de todo mundo ou se só reajusta o salário de quem ganha um salário mínimo? Então, primeiro você tem que entender. O reajuste é automático, a empresa tem que conceder de forma automática a partir de 1º de janeiro de 2026 para quem ganha um salário mínimo. Tem gente que não ganhava um salário mínimo, mas o reajuste foi acima do salário que ele ganhava. E aí ele ficou com um salário abaixo do mínimo. Então essa pessoa também tem que ganhar no mínimo um salário mínimo. E entenda, os outros profissionais eles têm que esperar a data base da categoria para que tenha o reajuste na categoria. O empregado doméstico que ganha acima de um salário mínimo, também o reajuste não vai seguir o percentual do salário mínimo. Ele tem um salário negociado direto com o empregador, ele não tem esse reajuste automático, o mesmo percentual que teve do mínimo, ele ganha mais do que o mínimo. Então, ele tem que chamar o empregador para conversar, ou o empregador vai chamá-lo para conversar e chegar a um acordo ali para fazer um reajuste para não ter o salário dele desvalorizado, ok? Entenda que o reajuste do salário mínimo, na realidade, é uma correção monetária que é feita anualmente, tá? Tudo bem que o trabalhador tem um reajuste lá de 5, 6, 7% e outras categorias aí privilegiadas que são base aí política do governo e do judiciário tem reajustes astronômicos, mas isso faz parte da nossa política e da nossa economia. Então, o trabalhador que ganha um salário mínimo, automaticamente o empregador tem que reajustar o salário dele para o mínimo de 2026. Se a pessoa ganhava um pouquinho a mais do que o mínimo e agora o reajuste do mínimo passou o salário dele, também ele vai ter que seguir esse salário mínimo novo, ok? Quem ganha acima, a empresa e o empregador doméstico não precisa, não é obrigado a fazer reajuste nenhum. Espera o reajuste da categoria e o empregador doméstico ele tem que negociar com o trabalhador porque ele já paga um valor acima do mínimo, ok? Vamos olhar aqui algumas outras questões relacionadas ao reajuste do salário mínimo. Vamos lá. Aqui nós temos uma informação que é importante, tá? Está aqui num dos links do governo que fala sobre o reajuste do mínimo e ele traz uma orientação importante para o empregador doméstico, ok? Que usa o e-social doméstico. É necessário que esse empregador vá no e-social doméstico e faça o reajuste do salário do trabalhador para o novo salário mínimo. Esse reajuste não é feito automático pelo e-social web, ok? Outra questão, o e-social web não, o e-social doméstico, ok? Outra questão importante, aqui no decreto 12797, que instituiu o novo salário mínimo, ele traz aqui, ó, a partir de 1º de janeiro, o valor do salário mínimo será de 1.621, ok? Esse valor de 1.621 é para o trabalhador mensalista, aquele que ganha um salário fixo por mês, independente de quantos dias tem um mês, ok? E ele tem a jornada máxima prevista na Constituição, que são 44 horas semanais, que vai dar 220 horas mensais, conforme o artigo 64 da CLT, ok? Então, 1.621 é para o mensalista. O próprio decreto, ele traz aqui, ó, em decorrência do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a 54, o valor diário do salário mínimo corresponderá a 54,04 e o valor horário a 7,37. Então, entenda, você tem o salário mínimo mês, você tem o salário mínimo dia e o salário mínimo hora. Salário mínimo dia é para os trabalhadores que têm contratos por diária, ok?
Isso é permitido? É permitido você ter um salário definido por diária. Claro que a diária vai ser de no máximo 7 horas e 20 minutos, né? Que é a hora de trabalho de um trabalhador diarista, ok? 7 horas e 20 minutos. Onde é que você chega nas 7 horas e 20 minutos? É só você dividir 44 horas semanais por 6 dias na semana. Você vai ter 7 horas e 20 minutos, ok? Ah, mas a jornada diária no Brasil é de 8 horas. Não, máxima é de 8 horas. Quando a Constituição, em 1988, diminuiu a jornada semanal para 44 horas, ela reduziu a jornada diária de 8 para 7 horas e 20, ok? Então, a jornada diária no Brasil é 7 horas e 20. O máximo são 8 horas. Então, se você quiser pegar as 44 horas e distribuir de outra forma, que não seja de segunda a sábado, 7 horas e 20 minutos por dia, você vai ter no máximo 8 horas para essa distribuição. Por isso que muitas vezes de segunda a sexta é 8 horas e no sábado é 4. Então você ficou no limite de 8, sobrou 4 para o sábado, ok? Então a jornada máxima são 8 horas, mas a jornada diária do Brasil para pagamento de um diarista são 7 horas e 20 minutos. 44 horas dividido por 6 dias na semana, 7 horas e 20 minutos. Então, para a jornada de um diarista de 7 horas e 20 minutos, 54,04. Da mesma forma, você pode fazer uma outra continha aqui. Você pode pegar aqui, ó, os 1.621 e dividir por 30 dias, que é o mês comercial. Deu aqui, ó, 54,03, diferença de centavos. Então, é a mesma regra, tá? E da mesma forma, para você chegar nas 7 horas e 20 minutos, 220 horas dividido por 30. 7,33 horas. Isso aqui é um percentual. Então, menos 7, 60 vezes 60 minutos. Então, 0,33333% de uma hora dá 20 minutos. Então, 7 horas e 20 minutos de trabalho são R$ 54,04. E o valor da hora, para quem é horista, são R$ 7,37. Então, mesma coisa. Você vai pegar aqui 1.621, dividir por 220. Está lá, R$ 7,37. Então, você tem o salário mínimo mês, salário mínimo dia e salário mínimo hora. É claro que para o horista e para o diarista e para o horista, aqui nesses valores não tem DSR. Então, conforme a Lei 605 de 49, para eles você vai pagar, além do valor do dia e da hora, você vai pagar 1/6 desse valor a título de DSR, ok? Então, o salário mínimo mês, para quem trabalha 44 horas semanais, 220 horas mensais, 1.621. Para quem ganha por dia, 54,04. Para quem ganha por hora, para quem é horista, R$ 7,37. Lembrando, de novo, a empresa não é obrigada a reajustar salário de todo mundo, apenas de quem ficou abaixo do novo mínimo. Então, ela reajusta para o novo mínimo. Ah, mas aí vai sair o reajuste da categoria lá no mês de maio. Quando sair o reajuste da categoria, ela vai ser retroativa ao ano anterior, ok? E aí se faz uma compensação no que já foi dado, tá? Então não se preocupe que isso é ajustado. No caso do empregador doméstico, que geralmente não tem sindicato de categoria, reajuste de categoria, é uma negociação entre as duas partes, tá? O empregador doméstico ele só é obrigado a reajustar se o salário do empregado doméstico for um salário mínimo ou ficou abaixo do mínimo. Aí ele reajusta para um salário mínimo. Lembrando que você tem as proporções também, tá? Aqui, ó, por exemplo, se uma pessoa ganha 1.621 para 44 horas semanais, que são 220 mensais, ele ganha 7,37 por dia, beleza? Por hora, desculpe. Se ele trabalha 6 horas por dia, 6 vezes na semana, então a jornada dele mensal são 180 horas, vezes 180 horas. Então, se o salário mínimo dele é proporcional à jornada de 180, então hoje o salário mínimo dele vai ser 1.326,27. Então você também tem que fazer essa conta, porque você tem trabalhadores que ganham
220 horas mensais, outros 180 mensais, outros 150 mensais. E outros até menos. Quem trabalha 4 horas vai ter 120 mensais. Então, você tem que fazer esse cálculo proporcional para reajustar ao mínimo conforme a proporção da jornada dele, ok? Precisando de ajuda? Quer se especializar em departamento pessoal? Vem para a Staff Cursos, aqui é só sucesso. Teoria, prática e sistemas informatizados exclusivos para você se consagrar no mercado. Aqui é o único lugar onde você entra no grupo de Telegram, quando se inscreve no curso e continua no grupo mesmo depois de terminado o curso, tendo nosso apoio nos seus processos, seja no departamento pessoal, seja na contabilidade. Não é grupinho para receber depoimento e propaganda, não. É grupo para você botar suas dúvidas e eu estou lá e te ajudando na área de departamento pessoal e o professor Gustavo te ajudando na área contábil. Vem com a gente, vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Está precisando de ajuda em algum processo? Travou tudo? Agenda uma consultoria online comigo, Cláudio Saldanha, que eu vou te ajudar a destravar. A consultoria fica gravada e você recebe o link para assistir quantas vezes precisar. Vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.